Interessante, né? Eu estava escrevendo sobre essa mensagem e veio algo no meu coração para a gente compartilhar hoje. E eu quero começar dizendo assim, que nós somos conhecidos, não é, Rafael? Nós somos conhecidos e nós, vamos dizer, nos comunicamos porque nós temos um idioma, nós temos uma linguagem. Você pode até ver uma pessoa que tem o rosto como fosse alguém asiático, e você olha e diz o seguinte: rapaz, essa pessoa eu acho que é da Coreia, eu acho que essa pessoa é do Japão, eu acho que essa pessoa é de Singapura. Você pode até achar o rosto não define o idioma, a linguagem. Então você acha até uma pessoa asiática e diz: ixi, eu pensava que ele era japonês, não é brasileiro. É o português que nos identifica como brasileiros e aí portugueses. É o idioma. E o que eu quero dizer? Não é? Vou dar uma aula sobre idioma, vou dar uma aula sobre linguagem do céu. Se eu e você a gente se comunica, Fabrício, é porque a gente fala o mesmo idioma, então a gente tem como se comunicar. A minha pergunta é: como é que você está se comunicando com o céu, Reginaldo? Como é que você está se comunicando com o céu? Fala comigo, o céu tem uma linguagem. Mais uma vez, gente, o céu tem uma linguagem. A gente precisa entender a linguagem do céu para a gente se comunicar com o céu. E a gente não tem um problema. Paulo diz assim: eu não tenho nenhum problema de falar as mesmas coisas, eu não tenho nenhum problema de repetir. Você não veio aqui e você não vai sair daqui melhor em matemática. Nossa proposta não é você sair daqui melhor em geografia. Nossa proposta aqui não é você sair daqui melhor em política. A nossa proposta aqui é você falando a linguagem do céu. A linguagem do céu. Qual é a linguagem do céu? Eu e você, a gente precisa entender qual é a linguagem do céu. Quando a gente fala a linguagem do céu, o céu entende. O céu entende. Então anota aí, vai logo, guarda no teu coração, guarda no teu coração. Como é que o céu se comunica? Como é que eu comunico com o céu? Anota aí, o céu entende quando nós adoramos e quando nós somos gratos. Fala comigo, adoração e gratidão é a linguagem do céu. Mais uma vez, adoração a Deus e gratidão é a linguagem do céu. Toda vida que eu adoro, o céu entende. Toda vida que você adora, o céu entende. Toda vida que a gente é grato, o céu entende. Rafael, toda vida que a gente abre a nossa boca e agradece a Deus, o céu entende. E quando a gente adora a Deus, e o céu diz assim, adorando, enche aquela vida. Está adorando, muda aquela situação. Está adorando, derrama sobre aquela vida. Está adorando, derrama poder sobre aquela vida. Está adorando, manda anjo. Está adorando, o céu abre, meu irmão, porque o céu fala adoração. O céu fala. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versos 8 a 11. Aqui é uma mostra, aqui um filme, uma foto pequena do céu. E a gente vai entender o que é adoração no céu, cada uma delas. E aí, João falando o que estava acontecendo ali no trono de Deus. Cada uma delas, criaturas, tinha 6 asas, tinham cheios de olhos ao redor, como abaixo das asas, dia e noite. Quero chamar a atenção disso aqui. Dia e noite, dizem, sem cessar. Dia e noite, adoram, porque a linguagem do céu é adoração. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graça, o céu entende. O céu entende. E aí, aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, digno és tu, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Mas quero falar sobre
adoração no dia a dia, na segunda-feira, na terça, onde você estiver. Deixa eu te mostrar um texto da Bíblia que me chama muito a atenção. Atos capítulo 16, versos 20 a 26. Atos 16, versos 20 a 26. O contexto aqui é Paulo e Silas. Estão comigo, gente? Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebia uma instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no trono. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Cadeias foram quebradas, correntes foram quebradas, quando eles adoraram a Deus. Eu não sei, Wendy, o que é que Paulo e Silas cantaram? Não sei. Eu não sei nem se eles cantaram, porque adoração não é música, gente. Às vezes a gente diz assim: rapaz, pastor, eu não gosto muito da adoração, porque minha voz não é muito boa, não. Gente, eu queria ter a voz do Pedro. Pelo amor de Deus, já pensou pregar e ainda cantar como o Pedro canta? Pelo amor de Deus. Aí o anjo dizia assim: baixa, Costa Neto, era muito orgulho, né? Era muito vaidade, né? Glória a Deus pelos nossos... Mas assim, adoração não é cantar. Adoração não é cantar. Adoração não é dizer uma música. Adoração, agora grave isso aí, adoração é toda atitude que me faz estar em um lugar onde o céu e a terra, elas não têm distância. Não, vocês não ouviram não. Adoração é esse lugar onde Deus está no centro, onde Deus comanda a minha vida, onde Deus está no meu coração, onde Deus está na minha mente, onde eu coloco Deus no centro, ao ponto do céu e a terra diminuírem. Não tem distância, a distância entre céu e terra diminui. A adoração é esse lugar. E deixa eu voltar para essa história de Paulo e Silas. A Bíblia fala, eu gosto de detalhes na Bíblia, não sei se você percebe os detalhes da Bíblia. Há um detalhe na Bíblia nesse texto, não sei se você prestou atenção. Ele diz assim: quando foi meia-noite, fala comigo, gente, meia-noite. Meia-noite. Meia-noite eles começaram a cantar. O texto fala, por volta da meia-noite. Qual é o detalhe que para mim me chama a atenção? Sabe aquela situação que a pessoa diz assim: Marta, tu não falou que Deus ia fazer? Já são 11 horas da noite. Já deu 11h30, Reginaldo. Já está terminando a noite. Não vai ter nada. Pois é justamente nesse momento onde é assim, todo mundo está dizendo: não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Paulo e Silas começam a falar o idioma do céu. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Começa a adorar: Deus é o meu Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vamos lá, Silas. Começaram a adorar a Deus, começaram a falar o idioma do céu. Eu tenho uma palavra, abra a tua mão, eu quero liberar uma palavra para você. Hoje você vai começar a falar o idioma do céu. Hoje você vai começar a entender. Hoje você vai começar a saber diminuir a distância do céu e a terra. Eu quero declarar que a tua casa vai ser diferente. O céu vai ficar mais perto da tua casa, do
teu trabalho, no seu relacionamento. Eu quero declarar que você vai falar o idioma do céu. E eu não sei que hora, em qualquer lugar, em qualquer situação, você vai falar o idioma do céu. Através da adoração. Mas eu falei que também, Lucas, adoração e gratidão. Gratidão. O livro de Salmos, o endereço aqui na minha memória, eu estou meio perdido, mas eu acredito que seja o Salmo 50. Ele fala o seguinte: ofereça a Deus sacrifícios de gratidão. Ele diz assim, não é gratidão porque está tudo bem. Não é gratidão. Tem um time aí que está feliz da vida. Não é? Glória a Deus, Deus abençoe vocês também. E não é só porque. Não. É em qualquer lugar, desculpa a brincadeira, em qualquer lugar, fala comigo, em qualquer lugar, em qualquer situação, começa a agradecer a Deus, dá glória a Deus. Toda vida que você agradece a Deus, sabe o que você está falando? Trazendo a existência de Tiago. O livro de Tiago diz assim, toda boa dádiva vem de onde? De Deus, meu irmão. Sabe por que você está comendo? Por causa de Deus. Sabe por que você está em pé? Por causa de Deus. Sabe por que você está indo? Por causa de Deus. Sabe por que você é por causa de Deus? É por causa de Deus, é por causa de Deus. Toda vida que eu agradeço, eu estou dizendo, foi Deus que me deu. É Deus que tem me dado. Por que gratidão é o idioma do céu? Por que gratidão é o idioma do céu, Zé? Porque quando eu começo a agradecer, eu começo a ver mais coisas boas do que ruins. É uma pregação que eu fiz muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O título é o seguinte, só uma coisa. Só uma coisa. Só uma coisa boa. O título era Só uma coisa boa. E só uma coisa boa é a história do rei, que ele vem, se associa a Acabe, e aí ele quase morre nessa guerra, e o profeta chega para o rei e diz assim, o rei, você sabe que a aliança com Acabe não é uma aliança que eu aprovo, você sabe que o que você fez foi muito ruim diante de Deus. Mas o profeta diz assim, mas por que tem uma coisa boa em você? E aí começa o profeta a falar para aquele rei, porque fala comigo, uma coisa boa. Toda vida que você fala a linguagem do céu, olha para mim aqui, toda vida que você fala a linguagem do céu, através da gratidão, você começa a ver uma coisa boa. Uma coisa boa. Ei, tem uma coisa boa. Não é possível, não é possível. Tem uma coisa boa na tua vida. Tem uma coisa boa. Começa a agradecer por essa coisa boa. Ei, tem uma coisa boa. Não é possível. Tem uma coisa boa no teu marido. Tem uma coisa boa na tua esposa. Não é possível que não tenha uma coisa boa no teu filho. Não é possível que não tenha uma coisa boa no teu pai. Não é possível que não tenha uma coisa boa no teu... Não é possível que você não tenha uma coisa boa. Quem começa a agradecer a Deus, começa a ver coisa boa. E aí vai ver uma coisa boa, depois uma coisa boa, depois uma coisa boa, uma coisa boa. Por isso que você vai encontrar no livro de Salmos, Sara, vários textos da palavra de Deus, o salmista agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Fala comigo, adoração e gratidão é a linguagem do céu. Deus entende, gente. Deus entende, a atmosfera muda, o espaço do céu e a terra diminui quando você falar, quando você colocar em prática adoração. Então no teu carro você não vai ouvir uma música gospel, não. É um momento onde você adora a Deus.
Não tem som. Agradece a Deus. Agradece a Deus. E coloque isso aqui que eu estou te falando. Meia-noite. É aquele momento assim, não vai acontecer. E aí você diz, é justamente porque você está falando a linguagem. Dê glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero dizer, o céu entende quando declaramos a palavra de Deus. Fala comigo, a linguagem do céu é a palavra de Deus. A linguagem do céu é a palavra de Deus. Deixa eu ler um texto aqui para você e eu quero estar trazendo algo importante que eu sinto no meu coração que você precisa. Como a chuva e a neve descem dos céus. Ou desculpe, Isaías 55, 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Guarde isso aqui no seu coração, gente. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para quê? Para o que coma. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Me preocupa. Determinadas atitudes que a gente pensa que são atitudes fundamentadas na palavra de Deus. Vou explicar com detalhes. A Bíblia fala, Provérbios, diz lá que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza gozará do seu fruto. Tem lá. Mas você acha que esse texto é tudo aquilo que eu falo? Vou perguntar, fazer um pergunta, vocês são inteligentes. Natan? A morte e a vida estão no poder da língua, que a bem utiliza gozará do seu fruto. Olha aqui para mim, gente. Você acha que é tudo que eu digo que tem poder? Não. O texto, a morte e a vida estão no poder da língua, quando eu declaro a palavra de Deus. Aquilo que Jesus Cristo falou. Aquilo que Jesus Cristo disse, aquilo que Deus falou, aquilo que Ele falou. Me preocupa. A gente, aí eu comecei a falar, não terminei, vou terminar agora. Me preocupa. A gente dá valor, mais valor, a palavras positivas do que a palavra de Deus. E aí a gente acha que é a palavra positiva. A palavra positiva. Aí você acorda de manhã, tá certo? E olha para o espelho, fala para ti. Aí você olha no espelho, aí fala para você. Você, só tem você. Você é poderoso, você é grande. Olha, hoje vai ser um dia da estratosfera. Tudo aquilo que você pensou vai ser muito mais. Você tem poder. Olha, algo que só você tem. E você fala ali no espelho e fala. E aí sai de casa, aí entra na Washington Soares e o Waze, que dizia assim, 10 minutos para chegar naquele lugar, você leva 55 minutos. Aí você já chega no trabalho e vai dizer, cadê aquele contrato que era para assinar? E eu não consegui chegar cedo. O cara cancelou. Por quê? Escuta aqui, gente. Palavras positivas, elas trazem motivação. Mas só a palavra de Deus traz transformação. E aqui, ó. Eu quero que você pense no que eu estou dizendo. Processe, deixa Deus falar para você.
Palavras positivas sempre vão exigir mais motivação. Quanto mais motivação eu tenho, mais palavra positiva eu vou falar. E quanto mais palavra positiva eu falar e tiver motivação, eu vou continuar falando. Porque palavras positivas trazem motivação e motivação encoraja eu a falar palavras positivas. É errado falar palavra positiva? Não! Não saia daqui dizendo o seguinte: rapaz, o Costa Neto foi falar que falar palavras positivas não pode. Não estou falando isso não. Estou falando isso, gente? Eu estou falando que palavras positivas nem sempre trazem transformação. Mas toda vida que você fala a palavra de Jesus, toda vida que você declara a palavra de Jesus, toda vida que você declara os mandamentos de Jesus, toda vida que você declara a palavra do Senhor, essa palavra tem poder. Uma coisa é eu não vou falar novamente que você fala no espelho lá. Outra coisa é você acordar. Outra coisa é você chegar para você e eu dizer para você: Fabrício, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que está escrito para você? Está escrito para você, está escrito na palavra que você é filho, que você é amado, que você é perdoado, toda sorte de bênção está sobre a sua vida, o teu nome está escrito no livro da vida, o Senhor é sobre a tua vida, porque você carrega Jesus na tua vida, em Cristo Jesus você tem a autoridade de pisar serpente e sobre todo o poder do diabo. Está escrito que você está na mão do Senhor e ninguém arrebata de você, porque Jesus Cristo disse, está escrito, você está em Jesus, Ele vai te podar e você vai frutificar cada vez mais. Está escrito que o teu futuro Deus sabe, e o teu futuro tem esperança, e o teu futuro tem prosperidade, e o teu futuro está escrito que vai ser a eternidade. É totalmente diferente, gente. E nós precisamos, fala comigo, eu preciso falar o idioma do céu. O céu entende, não precisa de tradução, não precisa do Google Translator, não precisa. Quando você fala a palavra de Deus, é lógico que Deus entende, porque Ele já falou. Por isso que muitas vezes a gente tenta conversar com o céu, e eu falo, não é? O céu, Espírito Santo, Deus, as coisas eternas. Ei, sem o idioma não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Vocês estão calados? Pensando, né? Terceira coisa que eu quero conversar contigo. O céu entende quando nós andamos no Espírito Santo. Quando nós andamos com o Espírito Santo. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Porque a comunicação do céu é pelo Espírito. A comunicação do céu, fala comigo, a comunicação do céu é com o Espírito Santo, gente. Eu amo Jesus ter morrido naquela cruz. Eu amo Jesus ter ressuscitado. Eu amo o sacrifício de Jesus, porque Ele fez muita coisa na minha vida e na sua vida. O plano da redenção, o plano da salvação é muito rico, gente. Ele perdoou os nossos pecados, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me deu autoridade, mas Ele fez uma coisa, Jesus Cristo fez uma coisa, Ele soprou, Ele liberou o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, Jesus falou, vai lá na palavra, sem o Espírito de Deus eu não vou entender o que Jesus Cristo falou. Ele diz assim, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador vai ensinar você o que eu disse e o que eu fiz. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo, gente. Por isso que quando nós cremos no Evangelho, o apóstolo Paulo fala, em Efésios capítulo 1, quando nós cremos no Evangelho, entendemos a respeito da salvação, entregamos a nossa vida para Deus, ele diz assim, nós somos selados com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem comunicação com o céu. Não tem. Deixa eu ler um texto para vocês.
1 Coríntios, capítulo 2, 9 a 16, diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porém, Deus revelou, Deus nos traz à tona, a nós, por meio do... E aí ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, porque quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, Espírito menor, pequeno, que nele está? Da mesma forma, ninguém, fala comigo, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê, gente? Para que a gente tem o Espírito de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Abra-se tua mão. Espírito de Deus, eu oro. Senhor Deus, ó Pai, derrama da tua porção. E eu oro por conhecimento de Jesus. Espírito Santo, revela Jesus Cristo. Revela o Jesus verdadeiro, o Jesus da Escritura. Revela o Jesus Filho de Deus. Revela o Jesus cheio de graça. Revela Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por cada pessoa aqui presente, Senhor. Eu oro por cada pessoa online. Espírito de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro para que a tua filha entenda, ó Deus, por meio do Espírito, quem ela é em Jesus. Ó Deus, o teu filho entenda quem ele é em Jesus. Ó Deus, ó Pai, a teu povo, a tua igreja, Senhor meu Deus, ó Pai, ande daquilo que Deus tem para nossas vidas, ó Pai. Eu oro, Pai, ó Deus, por olhos espirituais. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, ó Deus, para um coração, Senhor, que entende as coisas espirituais, porque vão ser reveladas por Ti, Espírito de Deus. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus, gente. Você vai encontrar o apóstolo Paulo orando. No livro de Efésios, capítulo 1, diz assim: eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual. Você vai ver no livro de Filipenses: eu oro para que os seus olhos tenham entendimento espiritual. No livro de Colossenses, ele diz: eu oro para que os seus olhos, ele diz, entendimento, conheça, abra os seus olhos, para vocês conhecerem espiritualmente. Gente, nós precisamos andar mais dependente do Espírito Santo. A gente precisa amar o Espírito Santo. A gente precisa. Como? Daqui a pouquinho eu vou dar a solução, Camilo. Mas fala comigo, o céu só entende se for pelo Espírito. É a linguagem do céu. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Anota aí mais uma coisa. O céu entende quando nós amamos. Amor, gente. Amor. Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. Assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o que, gente? O cumprimento da lei. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o que, gente? Sim, porque uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Se você ler, vale a pena depois você pegar o texto. Ele diz assim, olha isso aqui, é uma coisa interessante. No livro de 1 João capítulo 4. Interessante, diz assim: ninguém viu a Deus. Fala comigo, gente. Diz assim: ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus.
Mas o texto diz assim: mas aquele que ama, Deus se manifestará nele. 5 pessoas entenderam. Isso é muito sério, Lucas. Ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Assim, como é que eu vejo Deus? Eu não vou ver Deus. Mas Deus vai se manifestar na minha vida quando eu começar a falar a linguagem do céu. E a linguagem do céu é amar. Você quer falar a linguagem do céu? Quando você ofertar por amor. Quer falar a linguagem do céu? Deus vai entender. Agora estou entendendo. A tua oferta foi porque você ama. Não é barganha, não é necessidade. Não, porque você ama. 1 Crônicas capítulo 29. Eu amo quando Davi ali ofertando para o templo. Ele diz assim: pelo amor à casa de Deus. Deus assim, entendi. Deus entende. Quando a sua atitude for o quê? Uma atitude por meio do... É quando você chega assim, mas se fosse noutra época, eu queria bater, eu ia espernear, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Deus colocou um amor por essa pessoa. E Deus diz assim, eu entendi. Quando a sua atitude for com o combustível do amor, o céu entende. Foi injustiçado. Você perdoou. Por quê? Amor a Deus, amor às coisas de Deus. Deus diz assim, eu entendi. Eu entendi. O céu entende. Fala comigo, gente, o céu entende. O céu entende quando eu amo. Quer falar com o céu? Quer falar com o céu? E entenda falar para o céu, Rondinelli. Andar espiritualmente. Conhecer Jesus. Deus se manifestar. Gente, esse texto é profundo, gente. Deus, me enche, Senhor. Deus me usa, Senhor. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua mão sobre a minha vida. Eu quero ver, Senhor, meu Deus, o Senhor operar na minha vida. Quem ora desse jeito? Eu oro desse jeito. Eu oro desse jeito. E Deus diz assim, você quer que eu opere na tua vida? Você quer que eu fale na tua vida? Você quer que eu demonstre quem eu sou? Você quer que eu se apresente para ti? Ame. Quando eu amo, o céu entende. Fala comigo, quando eu amo, o céu entende. A gente precisa falar em idioma do céu, gente. Quando eu falo amor, não precisa de tradutor. O céu entende. Quando eu adoro e sou grato, o céu entende. Quando eu declaro a palavra, o céu entende. Quando eu sou espiritual, no sentido, não é perfeito, quando eu dependo do Espírito Santo, quando eu clamo o Espírito Santo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu amo o Espírito Santo, o céu entende. Quando você clama pelo Espírito Santo, o céu abre e diz assim, eu estou entendendo o que ele está falando, ele está querendo falar comigo, ele está querendo conversar comigo, ele está querendo, e o céu entende. E quando eu não sei orar, Romanos 8, o céu entende. O céu entende, porque o céu diz assim, eu entendo, você não sabe orar, mas você está dependendo do Espírito Santo. Ele diz assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando eu não sei, em um momento da minha vida e da sua vida, sabe aquele momento que você não sabe dizer, está doendo aonde? Eu não sei, eu não sei dizer, não sei dizer, Senhor, eu não sei, é tanta coisa na minha vida que eu não sei nem começar. E o Espírito Santo, aí você diz assim, eu preciso de ti, Deus, eu preciso. Aí o Espírito Santo, deixa comigo, você não está conseguindo se falar com o céu, pode deixar que eu vou te apresentar diante de Deus.
A última coisa eu quero terminar. O céu entende quando nós estamos em Jesus. Quando nós estamos em Jesus. E o texto que eu quero usar, João capítulo 15, versos 1 a 8. João capítulo 15, versos 1 a 8. Aqui ele fala, eu sou a videira. Aqui não é instituição, igreja, aqui ele está falando de uma planta, né? Jesus assim, 15 de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. E poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em... Vamos dizer, permaneçam em... E eu permanecerei em você. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira em Jesus, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Vamos dizer junto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Fala comigo, sem Jesus eu não sou nada. Fala acreditando, sem Jesus eu não sou nada. Diz assim, eu só dou certo com Jesus. Se você acredita, mais uma vez, eu só dou certo com Jesus. Idioma do céu. E o que é na prática, gente? O que é na prática? Natan, o que é na prática? É assim, eu quero salvação. O céu só entende se for por Jesus. Eu quero perdão. O céu só entende, Zé, se for por Jesus. Ah, Senhor, seja gracioso comigo. André clama. E assim, se for por Jesus, tem graça. Se for por Jesus, tem misericórdia. Se for por Jesus, tem transformação. Se for por Jesus, você fala com Deus. Se for por Jesus, tem vida eterna. Se for por Jesus, se for por meio de Jesus. Se for por meio de Jesus, tem graça. Se for por meio de Jesus, se for por meio de Jesus, tem vida eterna. Se for por meio de Jesus, tem perdão. Se for por meio de Jesus, tem bênção. Se for por meio de Jesus, tem proteção. Se for por meio de Jesus, tem eternidade. Se for por meio de Jesus. A gente tem que falar o idioma do céu, gente. O idioma do céu se chama Cristo. Cristo. Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai, a não ser... O que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho que vai para Deus. Eu sou a verdade sobre Deus. Eu sou a vida de Deus. Por isso você vai encontrar por toda a Escritura Paulo dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deixa eu falar algo que eu pratico na minha vida. Se tem algo que tem muita coisa que eu levo a sério da palavra de Deus, mas uma que eu levo a sério é quem eu sou em Cristo, Reginaldo. Porque é o idioma do céu. O idioma do céu é quem eu sou em... O céu entende quando eu vou ao Pai por meio de Jesus. Eu peço por meio de Jesus. Eu peço transformação por meio de... A bênção de Deus por meio de... Quando eu oro e eu assino embaixo, em nome... Por que a gente ora em nome de Jesus? Porque sem a assinatura de Jesus, o céu não entende. O céu não entende. A gente precisa falar mais, crer mais. A gente precisa falar mais o idioma do céu. A gente precisa falar a linguagem do céu. E tem cura. Tem cura. Quando a gente clama por Jesus.